Olá todo mundo, hoje eu vim trazer para vocês um vídeo que fala sobre a nossa língua portuguesa, sobre o quanto ela é importante, interessante e complexa de ser estudada. Temos uma língua muito bonita, porém, alguns elementos que constituíram a nossa língua, eles remetem a questões que não são positivas ou adequadas. E nesses pontos, nós precisamos analisar como utilizamos determinadas palavras e expressões e como isso afeta a sociedade e as pessoas ao nosso redor. Fiz uma lista de algumas palavrinhas para vocês. Esta lista aqui, ó. Opa! Esta lista aqui. Essas palavras, elas são usadas no nosso cotidiano. Algumas, pelo que eu vejo aqui, eu já ouvi em algumas escolas onde eu trabalhei, já ouvi nos meus círculos de amigos, até mesmo em conversas familiares. Por que isso acontece? Nós temos uma herança de várias questões negativas que nós trazemos com a gente ao longo da vida e, apesar de serem erradas, elas se mantêm. Nós precisamos passar por processos de desconstrução para acabarmos com essas questões e lidarmos com elas de maneiras mais adequadas. É muito comum a gente ouvir expressões como serviço de preto, baianagem, lista negra, denegrir. Expressões que têm um peso muito grande e é um peso negativo. E que se a gente não faz uma reflexão sobre a origem das palavras, o uso das palavras, nós cometemos erros frequentes que podem machucar as outras pessoas ou prejudicar essas pessoas em sociedade. Expressões como foi pega no laço. Eu já ouvi muitas vezes. Eu precisava falar com uma pessoa, não conseguia falar com ela, consegui falar para resolver um problema. Aí eu falo, peguei fulano no laço. Parece uma coisa simples, parece uma expressão banal. Mas quando analisamos essa expressão, a origem dela vem de algo muito negativo. Remete a um tempo em que pessoas escravizadas, principalmente mulheres, eram literalmente pegas no laço. Elas eram amarradas e submetidas às ações daqueles que se consideravam seus donos. Lembrando que a palavra escravo também precisa ser analisada. As pessoas não nasceram escravas, elas foram escravizadas. E esse é um processo histórico que nós também precisamos compreender. Muitas palavras e expressões que são inadequadas e que se mantêm até hoje vieram desse período de escravização. Outras palavras que também nos ocorrem no dia a dia remetem aos indígenas. O povo original da região do Brasil eram povos indígenas. E nós falamos como se fosse um povo, e esse um povo são os índios. Isso está incorreto. E daí tiramos várias expressões. Programa de índio, sentar em posição de perninha de índio, que é uma expressão que eu já ouvi em algumas escolas por onde trabalhei, que é uma expressão que eu já ouvi ser falada por pediatras. Então precisamos pensar muito sobre as palavras
para entender as suas utilizações. Por que que perninha de índio é inadequada? Primeiro, porque não é índio. Nós temos povos indígenas e um povo indígena e outro povo indígena. Não são a mesma coisa. Eles têm culturas diferentes. Então, nós temos culturas indígenas. Ok? Outras pessoas que sofrem discriminações através dessas palavras são as pessoas de origem asiática. Isso ficou mais evidente ainda, não que não fosse evidente anteriormente, com a vinda da Covid-19 para o Brasil. Surgiu essa onda de preconceito em relação a essas pessoas e a gente começa a pensar mais sobre elas. Elas já estavam aqui, pessoas que vieram de várias regiões da Ásia, e aí nós cometemos novamente o erro de generalizar. Quando nós falamos asiáticos no Brasil, a gente se remete muito a japonês, coreano e chinês. É o mesmo erro que a gente faz com a África. Ao achar que a África, o povo da África é um povo só, que todos eles são iguais, que todos têm as mesmas condições, situações e história. E não é assim. Inclusive, quando nós confundimos ou não nos importamos em saber sobre esses povos asiáticos e diferenciá-los, nós ignoramos também elementos das histórias deles. Tem países que tiveram conflitos, que são relevantes, que são importantes. Conflitos, alianças ou o que for, as relações históricas deles também são importantes. Precisamos saber se essas comparações não ofendem. E provavelmente ofendem. Não porque ser chinês é uma ofensa, ser japonês é uma ofensa, mas cada qual tem a sua cultura e a sua origem. E aí é muito comum referirmos-nos a essas pessoas como japa. Isso é inadequado, é uma forma de generalizar e de reduzir essas pessoas. Tanto nas expressões de baianagem, o modo como nos referimos aos nordestinos, também generalizando toda a região do Nordeste, essa questão de pensar os povos indígenas como povos que não gostam de trabalho, que são preguiçosos, tudo isso é uma gama de questões que foram construídas preconceituosamente, erroneamente e com bases inadequadas. O que eu chamo vocês a fazerem enquanto atividade, enquanto discussão para uma escola, para uma sala de aula e para a vida? Refletir sobre essas palavras que nós usamos, às vezes sem pensar. Então, essa é a minha listinha. Eu vou pedir a vocês que pesquisem sobre a origem dessas palavras aqui, o que elas significam, como essas expressões surgiram e por quais expressões poderíamos substituí-las de maneira mais adequada, ok? Aguardo o retorno de vocês. Forte abraço.